Olá pessoal, estamos aqui para dar continuidade ao grupo de estudos do Banco de Óleos do HU de Londrina. Hoje nós vamos falar sobre um tema que também é importante em todas as fases do processo de doação de globo ocular, que é o armazenamento e transporte dos tecidos e amostras biológicos das doações de globos oculares. O objetivo desse momento é capacitar os profissionais das instituições que realizam a captação de globo ocular, na correta execução dos processos, armazenamento e transporte de amostras biológicas e os tecidos oculares, garantindo qualidade, rastreabilidade e segurança, porque todo momento tem o seu valor, sua importância. E essa aula é dirigida para médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, técnicos de laboratórios, farmacêuticos, bioquímicos e todos os profissionais envolvidos na triagem do potencial doador e também no transporte de tecidos oculares ou globo ocular. E tudo que a gente fala no Guest-Ball, ele tem a sua fundamentação jurídica, relacionada à legislação. A resolução que trata do transporte no Brasil de tecidos e outras amostras biológicas é a resolução RDC número 504, de 27 de maio de 2021. Alguns do grupo, de repente, conhecem, mas aqueles que não tiveram ainda o contato, aqui é um resumo da RDC, que o objetivo principal dela é dispor sobre as boas práticas para o transporte de material biológico humano. E no artigo 5º ele fala que as operações de transporte devem ser registradas e padronizadas por meio de instruções escritas e atualizadas. Por isso nós estamos aqui, para que todos falem a mesma linguagem. O artigo 6º ele traz que quaisquer das não conformidades durante o processo de transporte devem ser investigadas e registradas, incluindo-se no que couber as medidas corretivas e preventivas adotadas. Ou seja, se acontecer algum imprevisto, alguma coisa irregular, muito grave, isso vai ser investigado, vai ser avaliado e tudo mais. O artigo 10, ele traz que o material biológico humano a ser transportado, ele deve ser acondicionado de forma a preservar a sua integridade e estabilidade, que a gente vai falar muito sobre nessa aula hoje, bem como a segurança do pessoal envolvido durante o processo de transporte. O artigo 32, ele mostra que durante o transporte de material biológico humano, o transportador deve portar documento que permita a rastreabilidade da expedição da carga transportada. É uma carga. E aqui, começando já as diferenciações, nós temos 3 tipos de embalagens quando tratamos de tecidos oculares ou globo ocular. Então, eu tenho a embalagem primária, é aquela que está em contato direto com o material biológico a ser transportado. Eu tenho a embalagem secundária, que é aquela intermediária, ela é colocada entre a embalagem primária e a terciária, nós vamos mostrar fotos, com o fim de conter a embalagem primária, ou seja, proteger. A terciária é a embalagem externa, no caso a caixa térmica, utilizada para a proteção da carga nas operações de movimentação, transporte e armazenagem. Aqui eu tenho algumas fotos do que é uma embalagem primária. A embalagem primária é onde está o meu tecido, no caso aqui, o globo ocular. Então eu tenho a primeira à esquerda, é um potinho com um globo ocular que foi captado. A segunda foto é uma embalagem primária de uma córnea que já foi preservada, já está identificada. E a terceira embalagem é de uma esclera, que também já foi preservada. Então, onde está o tecido, seja ele globo ocular, córnea, esclera, é considerado embalagem primária. A embalagem secundária ela vai proteger a embalagem primária. Então, a embalagem primária fica dentro da embalagem secundária. Então, aqui eu tenho algumas fotos das embalagens, os tipos de embalagem secundária que são utilizadas hoje. Então, aqui eu tenho a primeira à esquerda, um pote de plástico, Ele é muito bom, inclusive o Banco de Óleos orienta para todos os serviços utilizarem. É um material hermético, ou seja, a temperatura não se perde, porque ele tem uma borracha de vedação. Pode ser de acrílico? Até pode. Lembrando que o acrílico ele tem uma chance maior de
de quebrar, porque ele tem menos flexibilidade que o plástico. Ele é um plástico, mas ele é um plástico quebrável. Se você começa a passar muito álcool, mas também não é proibido, só que tem que ter uma renovação. Se você tem uma embalagem secundária de acrílico e ela começa a trincar, você tem que trocar. Esse último outro tipo de embalagem secundária, um pote, também pode ser utilizado. Ele é um pouco maior, onde você vai colocar a embalagem primária. A embalagem terciária nada mais é que a caixa térmica. Aqui nós temos vários exemplos, várias marcas. Não quer dizer que ela tem que ser azul, pode ser vermelha, preta. O importante é que ela seja uma embalagem que tenha segurança e esteja dentro da resolução 504. Aqui é só para ilustrar, né? Então eu tenho embalagem primária, os globos oculares captados deverão ser acondicionados em frascos estéreis em câmara úmida. Aí tem uma fotinha do globo ocular, embalagem secundária. Posteriormente, você vai acondicionar o globo ocular, a embalagem primária na secundária. E a embalagem terciária, que é a caixa. A embalagem terciária é um material mais rígido, né? Tem que estar resfriada, com gelo reciclável e possuindo termômetro digital externo para monitoramento da temperatura interna, que deverá estar entre 2 a 8. Esse termômetro ele pode ser acoplado, como nessa foto, ou como pode ser afixado na caixa. Aquele termômetro de máxima e mínima. Aqui eu tenho uma ilustração de uma embalagem primária. Eu tenho aqui os tubos, né? Esse tubo de tampa azul, ele é considerado uma embalagem secundária. E dentro dele eu tenho embalagem primária, onde está o quê? O sangue. O sangue. Então, o tubo de sangue também é considerado uma embalagem primária. Aqui ele está dentro de uma embalagem secundária, que é esse tubo, mas também pode ser um material plástico. Na segunda foto aqui tem o sangue dentro de uma embalagem, a embalagem primária dentro do plástico, que é considerada uma embalagem secundária ao sangue. E dentro de outra embalagem secundária, onde vai ser acondicionados os globos oculares. Então os tubos devem ser acondicionados na cápsula de transporte, mas quem não tem a cápsula de transporte, que é a embalagem secundária, você pode armazenar em um material plástico que ofereça resistência, que não pode ter um rompimento brusco. São exemplos. E lembrando que a embalagem secundária ela está na RDC, ela está na legislação. Aí nós temos que lembrar sempre da identificação correta do frasco de globo ocular. Então eu tenho que ter, como é uma etiqueta padronizada pelo hospital, né, ou uma identificação manual. Eu tenho que ter o nome completo do doador, data de nascimento e a lateralidade. Eu tenho que saber se o olho é direito ou é o olho esquerdo. Porque a hora que você faz a avaliação, as avaliações são diferentes. São normalmente se doa 2 globos oculares, mas são avaliações diferentes. Então aqui eu tenho uma foto educativa, ilustrativa, não é assim que fica no frasco, mas só para vocês verem que aqui está sendo montado, está sendo acondicionado, né, 2 frascos de globo ocular devidamente identificados na embalagem secundária, e do lado você tem uma embalagem secundária também com outras embalagens primárias do sangue, coletado e com o pedido inclusive para o laboratório de imunologia. Aqui é uma embalagem secundária, é a identificação dela. Aqui é uma embalagem que nós usamos aqui no banco de óleos, a embalagem secundária para acondicionamento de frascos contendo tecido ocular doado, ou seja, globo ocular. Trata-se de espécime humana de risco mínimo, conforme a RDC 504/2021. Por que essa classificação? Porque espera-se que já foi passado por uma triagem, uma avaliação clínica, para você transportar. Então, é espécime humana de risco mínimo, mas tem que estar acondicionada os globos oculares na embalagem secundária. Então, é a caixa que eu já falei anteriormente, que nós usamos aqui, porque nós encaixa certinho na caixa térmica, ou nas caixas térmicas, porque do lado do embalagem secundária tem que ter o Gelox, ou o material refrigerante, ou gelo reciclável. Aqui é o sangue, né? É a amostra de sorologia, que é considerada uma embalagem primária,
que tem que ter todas as identificações, nome, data de nascimento, tipo de material biológico, data da coleta e hora da coleta. O laboratório de imunologia, a qual nós estamos referenciados do HU, ele não processa a amostra biológica sem identificação. Então, no caso da amostra biológica, pode-se tentar o hospital enviar posteriormente uma outra amostra, mas sem identificação eles não processam. Aqui nós estamos falando agora da identificação da embalagem terciária, ou caixa térmica. Então, conforme o artigo 127 e 128 da RDC, de 2022, e em especial de 2021, o 504, é obrigatório a identificação externa da caixa da embalagem terciária, a térmica, com o remetente destinatário do material a ser transportado. Ou seja, eu tenho que saber, o motorista, quem foi transportar, seja o avião, o pessoal das empresas aéreas ou os rodoviários, eles precisam saber da onde está vindo e para onde vai. Isso está na legislação. Isso tem que estar na caixa térmica, tem que estar colado na caixa térmica. E quem for manusear a caixa tem que saber o que está lá dentro sem precisar abrir a caixa. Isso tem que estar escrito. Nesse caso aqui, nós temos uma identificação padrão, foi enviado para todos as CIDOTs, onde eu pergunto, qual hospital? Será o Hospital São João. Qual o telefone? 43 ou 44, 784, coloca o telefone lá. Qual que é o contato? Luiz dos Santos. O que tem nessa caixa térmica? Tem só o globo ocular ou tem o globo ocular e a amostra de sangue? E se tiver mais alguma coisa? O que não é muito incomum, mas geralmente doação de globo ocular de parada cardiorrespiratória vai ter globo ocular e amostra de sangue. Captou um globo ocular de um paciente que doou múltiplos órgãos. Então é globo ocular, porque as amostras de sangue já foram enviadas previamente para o laboratório de imunologia. Então você marca um X só no globo ocular. E as iniciais do nome do paciente ou o número do RGCT. Coloca lá ATP ou RGCT. O RGCT também é uma maneira de identificar o paciente. Aqui o destinatário e o contato de quem você vai destinar para o banco de olhos. Seja para o Pedro, para o João, para a Maria, para o Alfredo. Isso aqui está na legislação. Os hospitais estão se adequando a isso. Não tem como a gente fugir. Então, eu tenho que ter uma biovigilância sobre todo esse processo, porque na ausência ou falha de identificação, ou um dos ambos dos frascos contendo os globos oculares, as amostras de sangue também, que podem comprometer a rastreabilidade da doação, e ela é descartada. Globo ocular, se não tiver identificação, nada aqui e nada aqui, é descarte. Não tem como, porque não tem como eu captar um novo globo. O sangue a gente pode ver com o hospital. Vocês têm uma amostra prévia, aí o hospital vai ter que ver uma maneira de trazer até o banco de olhos. E possivelmente nós vamos processar esse globo ocular, transformando ele em córnea, até chegar à amostra. Porque é obrigatório ter essas 3 triagens, né? A triagem sorológica é obrigatória. Mas eu processo para a questão de dar qualidade para o tecido, porque às vezes a amostra não chega num tempo hábil para fazer a sorologia naquele mesmo dia. Se houver uma não identificação de globo ocular ou do próprio sangue e não tiver uma nova amostra, vai ser aberto um incidente de biovigilância ao hospital de origem para a investigação dos fatos, orientar a equipe e tentem entender que toda vez que é aberto um incidente não é para punir ninguém, é para melhorar o processo. Todos os incidentes de vigilância que nós abrimos e o hospital se comprometeu a investigar, seja o setor de gerência de risco, de qualidade ou segurança do paciente, e que orientaram as suas equipes, houve melhora significativa. Aqui nós temos uma orientação para a montagem da caixa térmica com a doação de globo ocular, só da questão da disposição. Então eu tenho na letra A é o Gelox, né, ou material refrigerante, está aqui embaixo, em azul. O B é o frasco com os globos oculares em câmara úmida, ou seja, soro fisiológico. Aqui não dá para aparecer o globo ocular, mas ele está, como a tampa está fechada,
Mas aquela tampa vermelha lá são dos globos oculares, a imagem B. A imagem C é a embalagem secundária, essa é a embalagem plástica, que conforme a RDC 504 nós temos que ter. O item D é a embalagem secundária para o transporte de amostra de sangue, que pode ser no saco plástico também. Tem hospital que não tem esse tubo, e não tem esse tubo, então aí você pode transportar em saco plástico que ofereça segurança. Aí você pode colocar inclusive dentro da embalagem secundária. A temperatura da caixa térmica. A temperatura interna da caixa térmica, contendo os tecidos oculares ou globos oculares, e a amostra biológica, ela deve estar entre 2 e 8 graus positivos. A gente sempre tem que verificar a temperatura interna antes de acondicionar os frascos com os tecidos doados. A orientação que nós damos e que a maioria dos hospitais que estão acostumados a fazer captação fazem é que você deixe num refrigerador de 2 a 8 até a sua caixa estar ambientada, de 2 a 8. Depois nós vamos falar sobre ambientação. Então essa caixa aqui embaixo, ela está no preparo de ambientação ainda, por isso que os globos oculares não estão ali. Como é que funciona esse processo de ambientação ou preparo da caixa térmica, né? Ele tem o objetivo de garantir que os elementos refrigerantes, seja o material gelo reciclável, estejam pré-condicionados e que a temperatura interna esteja estável dentro da faixa preconizada, que é de 2 a 8, antes de você acondicionar os tecidos, para você minimizar o risco da qualidade do tecido durante o transporte. Você vai fazer um preparo prévio da caixa. A questão tem que avaliar a caixa. Sua caixa pode ser uma caixa muito antiga, ela pode já estar rachada. Isso aí pode oferecer perda de temperatura. Então, tem caixas que tem que ser renovadas. A vedação dessa caixa, tem que ver se ela está... Tem caixa que, infelizmente, pessoal, elas entortam. Então, na hora de colocar a tampa, você vê que tem uma alteração. Tem que avaliar o termômetro, ver se ele está calibrado, se ele está funcionando bem. Na dúvida, compara com 2 termômetros. E manter o gelox, o material refrigerante, armazenados em refrigeração antes da sua utilização. Para quem já conhece, sabe que todo material refrigerante, gelo reciclável, ou popularmente chamado gelox, ele tem uma orientação na própria bobina, no próprio material do gelox, que fala que esse gelox ele tem que estar em um freezer de menos 15 a menos 25 graus. Porque ele está congelado, ele tem que estar congelado, para depois você colocar na caixa, onde você vai considerar ele refrigerado. E orienta-se, está lá no material, no fabricante, que esse material refrigerante, ele tem que ficar 72 horas congelado. Porque se de repente você pega um material refrigerante de ontem, que você colocou lá tipo 8 horas da noite, 8 horas da manhã hoje você pega e põe na caixa. A manutenção da temperatura vai ser menor. Aqui agora nós temos 2 técnicas que nós vamos falar, que os hospitais, as CIDOTs, elas podem utilizar para preparar uma caixa térmica para o envio dos globos oculares, das amostras de sorologia de sangue, para o banco de óleos, mesmo que ele passe por outro processo. De repente ele vai passar em outro setor, que vai fazer o preparo. Nós temos que orientar vocês. Nós temos 2 técnicas. A primeira é do Programa Nacional de Imunização, do Ministério da Saúde, que é onde ele fala o seguinte, tem aqui a figura, né, que ajuda muito. Então você vai retirar as bobinas ao gelo reciclável do freezer, que está entre menos 25 até menos 15, que é o que está preconizado no produto. Você vai colocar a bobina sobre uma superfície até desaparecer a névoa. Simultaneamente, você vai monitorar a temperatura de uma delas com termômetro de cabo extensor. Então, se você pega 3 gelox, estão lá 72 horas, e você colocar um termômetro, você vai ter um parâmetro para as 3, desde que elas ficaram ao mesmo tempo. Quando a temperatura chegar a 0, aí você pode secar essa bobina, esse material refrigerante, e já começar a colocar nas caixas térmicas. Aqui fala em vacina, mas também serve para tecido ocular, porque a temperatura é a mesma, de 2 a 8.
Então essa é uma primeira técnica, nós vamos mostrar algumas fotos para ilustrar. Então aqui eu estou preparando essa técnica do Programa Nacional de Imunização. Eu peguei um Gelox, pode ver que ele tem névoa, e a temperatura já está em 0,1, praticamente zero. Então esse Gelox eu já posso colocar ele na caixa térmica. Esse da direita. Esse outro aqui também está em menos 0,1, então ele está chegando no zero. Para chegar em zero, eu vou secar ele e vou acondicionar na caixa térmica. Depois eu vou ficar monitorando ainda ele ficar entre 2 a 8 para mim colocar os globos oculares. Isso tem que ser realizado antes da captação. Então essa é a técnica 1. Aí eu tenho a técnica 2, onde eu vou posicionar o material, o Gelox, o material refrigerante, gelo reciclável, nas laterais e no fundo da caixa, sem contato direto com o local onde o frasco entra em contato com o tecido, ou seja, a embalagem primária, onde ela vai ser colocada. Eu vou posicionar o termômetro próximo ao local onde será colocado a primária do tecido, depois a gente vai mostrar uma foto. Eu vou fechar a caixa e aguardar até que a temperatura interna fique entre 2 a 8 graus. O critério de estabilização é uma temperatura mantida por 30 minutos consecutivos antes de inserir o tecido. Isso pode variar, porque cada freezer, de repente, tem seu tipo de material refrigerante. Mas a temperatura de 2 a 8, ela é nacional, ela é universal. Tem que estar de 2 a 8 para me colocar o tecido. Eu vou colocar os frascos, os tecidos, na embalagem secundária. Vou posicionar no centro da caixa, isolado do material refrigerante, o gelo reciclável. E vou preencher espaços vazios com material anti-impacto, para reduzir a movimentação e auxiliar na manutenção da temperatura. Esse material anti-impacto, a gente vai até mostrar algumas fotos, é um material que a embalagem secundária e o material refrigerante não fique balançando durante a viagem, né? Inclusive no próprio serviço. Aqui é só para ilustrar algum tipo de material anti-impacto que vocês possam usar, o anti-atrito. Eu tenho plástico bolha fino, plástico bolha maior, eu tenho material de tipo, a gente chama muito de protemanta, é uma manta de proteção. Então essas mantas de proteção você pode cortar ela em vários tamanhos e aí você vai colocar para apoiar, né? E o intervalo, a distância entre a embalagem secundária e o gelo reciclável. Isso é um material anti-impacto, anti-atrito. Falando ainda da técnica 2, que eu falei de duas, eu tenho algumas fotos, uma preparação de uma caixa. Na foto número 1 à esquerda, eu já coloquei na caixa um Gelox embaixo e 2 do lado. Depois, na foto número 2, que está essa embalagem número 14, eu já coloquei a embalagem secundária. Digamos que já esteja acontecendo a captação ou vai acontecer a captação. Alguém tem que preparar essa caixa. Então, na foto 2, embalagem secundária. Na foto 3, eu coloco um quarto Gelox sobre a embalagem secundária e o termômetro vai ficar dentro, nesse furinho aqui, lá dentro da embalagem secundária. Ainda não tem o globo ocular lá, porque não foi captado. Por isso que a gente orienta preparar antes. E aí eu deixo a caixa fechada para ambientação. A sugestão que nós damos é que vocês façam isso antes. A prática diz que vocês deveriam fazer isso umas 2 horas antes. 2 a 3 horas. Então, sabendo que vai ter a captação, é importante preparar a caixa, porque essa caixa, quando você acondicionar, armazenar o tecido ocular lá dentro, o globo ocular, tem que dar 2 a 8, porque o tecido ele é muito frágil. Pode danificar, pode queimar o tecido, temperaturas extremas. Ou perder a qualidade se ela estiver acima de 8, 9, acima de 9, 10, aí pode ser até descartado. Então, já oriento que isso seja feito antes. E aqui é só um lembrete, né? Para garantir a integridade, os frascos, os tecidos, bem como as amostras, não podem entrar em contato direto com o gelo, né? Que é o gelo reciclável. Por isso que tem, né, essa RDC falando que eu tenho que ter uma embalagem secundária para depois eu acondicionar a embalagem primária. No caso aqui é uma embalagem hermética, né? Até para não perder a temperatura.
E também para evitar a leitura equivocada da temperatura interna, o sensor não deve entrar em contato direto com o gelo, porque daí vai dar uma temperatura muito baixa. Eu tenho que pensar na realidade, o que eu estou medindo? A temperatura do tecido, do globo ocular. Se for constatada essa situação, reposicionar o sensor, aguardar de 2 a 3 minutos, ou um pouquinho mais, para me realizar uma nova leitura. Porque eu recebo muitas doações aqui no banco de óleos e às vezes a temperatura está negativa. E então o que eu faço? Eu abro a caixa e vejo onde está o sensor. Durante a viagem o sensor ele pode mudar de posição. Então eu reposiciono a ponta do sensor próximo do globo ocular e aguardo. Ou eu posso usar um termômetro paralelo junto, fazer a mesma medida. E espero até que eu possa fazer uma leitura adequada, se a temperatura está dentro do preconizado, que é de 2 a 8. A limpeza da caixa térmica é um assunto muito importante a gente falar aqui, porque nós temos hoje em dia muitas caixas que estão vindo com termômetro acoplado, né, adaptado ao próprio material térmico ali. Tem que tomar cuidado na hora da higienização para não molhar o termômetro, que isso pode aí oxidar os elementos ali e até você acabar perdendo o termômetro. Então você teria que ter um termômetro de reposição. Então o orientado é você fazer uma limpeza conforme o fabricante. Caixas com termômetro acoplado, se orienta ali uma limpeza com álcool ou com um detergente neutro, mas que não entre o líquido nessa parte aí do termômetro, que ele é digital. Então, o correto é que as caixas, quem for fazer compra, já se peçam com esse termômetro acoplado. Por quê? Evita de você ficar montando aquele termômetro de máxima e mínima toda vez que você tem que mandar uma doação. Esse termômetro aqui, desde que seja calibrado, você pode utilizar ele, você ganha tempo, certo? Ganha tempo para fazer as outras etapas do processo. Então a limpeza tem que tomar esse cuidado para não oxidar os elementos do termômetro acoplado. Então, com o auxílio de uma esponja, detergente neutro, você vai higienizar os acessórios, exceto o termômetro, como eu já falei, movimento de fricção, enxaguá-los em água corrente e deixar secar naturalmente, mas não deixar entrar água no termômetro. O termômetro deve ser higienizado apenas com álcool 70%, limpar o interior da caixa, com auxílio de uma esponja umedecida em água e detergente neutro, realizando movimentos de fricção e seguir limpar a caixa, a parte externa da mesma. Remover o detergente, as sujidades desprendidas da caixa e da tampa por meio do enxágue em água corrente e deixar secar naturalmente. Após a secagem dos recipientes de gelo reciclável, guardá-los no freezer destinado ao armazenamento desse tipo de material, que terão que ficar 72 horas lá. Aqui, só para reforçar a questão da documentação, né, quando você envia uma documentação de globo ocular, os tecidos captados devem vir acompanhados dos seguintes documentos: o checklist de seleção do doador de globo, o checklist complementar para a triagem de Covid-19, o termo de autorização para remoção de órgãos e tecidos, seja PCR ou ME, o formulário completo de notificação e as fotocópias legíveis do RG de doador, do autorizante e das duas testemunhas. Hoje em dia, né, a gente pede que me envie já previamente por e-mail, porque aí e que as fotos sejam coloridas, porque toda vez que você começa a imprimir e reimprimir esses documentos, vai perdendo a resolução, principalmente os documentos pessoais, CNH, RG, né, documentos da OAB, de outras classes, você acaba perdendo. Então, a documentação de RGs e tenha fotos das pessoas envolvidas, doador, autorizantes, testemunhas, interessante que sejam coloridas. Tudo isso aqui tem que ser enviado para o banco de óleos. Como motorista, pessoal, é importante dizer que pelo menos o termo de autorização, uma cópia, tem que ser encaminhada com o motorista, além do remetente destinatário, porque se tiver uma autuação na estrada e esse motorista for parado, ele vai estar transportando tecido ocular, o globo ocular. Porque às vezes nem sempre esse carro que vai transportar, ele é um carro oficial, às vezes é um carro que não é oficial. E aí quando é transplante, às vezes deixa passar, mas às vezes a polícia pode parar e pode atrasar o processo.
Então, o termo de autorização é importante vocês fazerem uma cópia e encaminhar quando vem com o motorista de carro baixo. A conclusão de tudo isso, pessoal, é que o transporte de tecidos oculares ou globo ocular é uma etapa crítica também no processo de doação de transplante. Eu sempre falo que é uma etapa do momento biológico. Quando eu falo em globo ocular e amostra biológica, a amostra de sangue é a amostra biológica, tanto o globo ocular como o sangue. Exigindo um rigor técnico também, a padronização dos procedimentos que existem, são legalizados pela RDC 504 e os POPs do Banco de Olhos, e tem que ter um compromisso ético de todos os profissionais envolvidos. Então tem que ser, quando aquele hospital que faz desde o começo até o fim, preenche todas as etapas, manda com todos os documentos necessários, não tem problema algum, mas se faltar alguma coisa, o processo pode ser pausado e a gente tem que pedir para vocês. E a correta ambientação da caixa térmica, o uso adequado dos elementos refrigerantes, né? O conhecido Gelox, a monitoração da temperatura e a documentação detalhada também, elas garantem não apenas a qualidade e a viabilidade de tecidos, mas também a segurança do receptor. Então, falar de ambientação de caixa térmica é importante. Nós já tivemos vários casos que não foram respeitadas essas etapas e as doações foram descartadas. Então, mas não é uma coisa que o Banco de Olhos inventou, isso está na legislação. Então, o nosso momento aqui é passar para todos vocês essas orientações e que vocês possam aplicar isso na rotina diária das doações, das captações de globo ocular. Muito obrigado, nosso contato do Banco de Olhos está aí.